Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nossa aula de número 4. O tema a ser tratado neste vídeo é o ambiente propício à criatividade e à inovação. Sim, as ideias surgem das pessoas, dos grupos, das equipes. No entanto, o ambiente é muito importante quando a gente deseja amplificar essa geração de ideias e tornar realmente a empresa, a cooperativa, a organização inovadora. Para tanto, eu classifico 3 aspectos que são importantes para um agente de inovação atentar, desenvolver processos, planos de ação, para que tenhamos um ambiente o mais propício possível a essa geração contínua de ideias. Eu digo então que os aspectos organizacionais, aspectos emocionais e aspectos físicos. Os 3 são tão importantes, né? Todos são tão importantes quanto também a capacidade das pessoas em gerar ideias. Se eu tenho um ambiente propício, certamente essas pessoas vão criar mais. Quando falamos do ambiente organizacional, estamos nos referindo à organização como um todo, sua estrutura, seu organograma, a autonomia que é dada para as pessoas, os níveis hierárquicos. Então, não existe um modelo ideal, mas nós temos modelos que facilitam a tramitação, facilitam o tráfego das informações e a geração de ideias entre os departamentos, entre o setor. Isso está muito ligado à questão da cultura organizacional. O segundo aspecto são os fatores emocionais, e estes sim, mais ligados ao indivíduo, ligado ao aspecto humano. Muitas pessoas não inovam porque emocionalmente não estão motivadas, emocionalmente não estão confiantes, e aí é necessário trabalhar especificamente em cada pessoa, identificando aonde existem bloqueios que são emocionais. E por fim, temos o aspecto físico, que normalmente quando se fala de ambiente, a gente já relaciona ao processo físico, ao local, ao espaço, às salas coloridas ou às salas de descompressão, às salas criativas. Tudo isso também é muito importante, mas sem os 2 anteriores, só a sala não vai resolver. Mas o aspecto físico é muito importante. Como que nós vamos desejar que alguém crie, que alguém tenha ótimas ideias num ambiente de trabalho que de repente tem falta de iluminação, ou que não tem uma cadeira adequada, ou que você não tem um local para você fazer anotações, ou um local que você possa, por exemplo, fazer um processo de incubação, e aí surgem as salas de criatividade que muitas cooperativas, muitas empresas possuem. A mais famosa, né, as salas coloridas do Google, do Facebook. Então, temos que entender o motivo dessa sala colorida. É um aspecto físico, né? Se ela é colorida, se ela não é colorida, mas você retirar ou tirar ou transferir alguém de um local para outro, ou dar um aspecto físico, um ambiente físico mais adequado, certamente a gente vai amplificar a quantidade de ideias geradas. Então, tente sempre equilibrar esses 3 aspectos, organizacionais, emocionais e físicos. Esse conjunto de aspectos que nos dá o ambiente propício à criatividade e à inovação. Eu gosto de trabalhar esses 7 aspectos que nos orientam como desenvolver ambientes propícios. É o que sempre o agente de inovação me pergunta: professor, como é que eu faço lá na minha cooperativa? Como é que eu faço lá na minha empresa? Como é que eu faço na minha organização? Então, eu gosto de enumerar para que a gente tenha aí um direcionamento. Você não precisa ficar preso nos números, mas didaticamente fica mais fácil de a gente compreender. Aspecto 1, o propósito. Qual é o propósito da tua área de inovação? Qual é o propósito da inovação para a sua empresa, para a sua cooperativa? Sem termos um propósito bem definido, dificilmente a organização vai ser inovadora de uma maneira sistêmica. O segundo aspecto é a experimentação. Você precisa cultivar esse aspecto da experimentação, essa cultura da experimentação. Teve uma ideia? Então, coloque recursos, ofereça recursos para que a pessoa possa experimentar, a equipe possa testar num ambiente controlado, é bem verdade. Não diretamente com o cooperado, ou com um grupo de pessoas que já são selecionadas para que a gente experimente e realmente teste se aquela ideia faz sentido ou não. O terceiro aspecto é que nesses grupos a gente precisa ter diversidade. Quanto mais diversidade, melhor. Setores diferentes, pessoas com formações diferentes, pessoas de gênero, de sexo, de renda diferentes. Quanto mais diversidade,
maior o processo criativo maior vai trazer qualidade, quantidade de ideias, ideias que efetivamente o mercado precisa. O quarto aspecto é o empoderamento. As pessoas precisam estar confiantes, isso diz muito respeito ao aspecto emocional que nós tratamos já no início. Então, o empoderamento não significa você somente delegar ou você delargar, como dizem também, mas você dar uma certa autonomia. Sem isso, a criatividade, a inovação não vai emergir da organização. Quinto aspecto é a colaboração. Você trabalhar em grupos, dentro dos aspectos que nós temos de cases de sucesso, é sempre mais eficiente do que você trabalhar individualmente. Então, a colaboração da informação, você salvar na nuvem, você difundir a informação por meio de newsletters ou de eventos que todos fiquem sabendo que existe um comitê de inovação, que inovação é importante, que ideias foram dadas por colaboradores, premiando e mostrando quem foi premiado. Né? Essa colaboração de informação é fundamental para um ambiente propício à inovação. O sexto aspecto é a própria competência da inovação. É o que a gente está desenvolvendo aqui. A gente precisa ensinar às pessoas o que é inovação, como funciona a inovação, quais são os tipos de inovação. Então, para isso, você tem que desenvolver aí um programa de capacitação contínuo, seja no formato que nós estamos aqui interagindo de vídeo, seja no formato presencial de workshops ou de dinâmicas de trabalho, que a gente também vê muito resultado a partir deste tipo de iniciativa. E por último, obtenha vitórias fáceis. A gente chama aqui de quick wins. Né? Em inglês é ao contrário, vitórias fáceis. Então, num ambiente de implantação de inovação, nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para inovar. Só que tem projetos que são mais fáceis, que a gente já sabe, poxa, isso aqui vai dar certo, isso aqui precisa, isso aqui não sei porque ainda não tem. Então, opte, na hora da priorização, de colocar primeiro as ideias que são mais fáceis. Né? Tenha vitórias fáceis. Por quê? Porque quando você chegar num superior e mostrar, olha, nós fizemos o projeto A e tivemos os resultados tais, tais e tais. Né? Isso aí vai trazer um crédito para o comitê de inovação. Eu brinco que se fosse num videogame, ele traz umas vidas. Você ganha mais uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Então, é natural que no começo aposte nas vitórias fáceis. A gente sabe quais projetos que têm mais potencialidade, mais possibilidade de ter sucesso. Então, vá atrás das quick wins. Com essas 7 dicas, certamente você vai conseguir desenvolver um ambiente bem mais propício. Certamente teremos aí outras ações para serem desenvolvidas, mas eu focaria nessas 7 primeiras, tá? Faça um plano de ação, coloque isso no papel, veja o que pode ser feito em cada um desses 7 aspectos e coloque isso para rodar na sua cooperativa. Você vai ter sucesso com toda certeza. E como que as organizações que inovam, né, fazem? O que elas possuem em comum, professor? É legal, o professor disse o que tem que fazer, como tem que fazer, mas e o que está dando certo? Né? O que o professor pode trazer para nos inspirar? Então eu trago aqui que o apoio da alta direção em todas as organizações que inovam, isso é comum. Tá? Se você não tiver um apoio da alta direção, dificilmente você vai ter sucesso nas suas iniciativas de inovação. No caso aqui vocês têm, o presidente sabe que vocês estão aqui assistindo esses vídeos, querem que vocês assistam esses vídeos, portanto, há um apoio da alta direção. O envolvimento pessoal das lideranças é fundamental, isso não diz respeito somente ao comitê ou somente ao presidente, mas todas as lideranças de todos os níveis, isso é comum. Uma autonomia e um grau de liberdade para inovar. Nós falamos anteriormente do empoderamento, é bastante necessário que haja esse empoderamento, essa autonomia do próprio comitê, não que você vai delargar, como eu disse, mas você sim saber que você espera-se de você, que você faça, que você execute, é natural nas empresas que inovam. Ter uma política de incentivo, uma premiação de acordo com o desempenho, isso é fundamental, concursos, hackathons, por isso que isso dá tão certo. Não à toa nós temos aí iniciativas de Open Innovation, mas internamente nos programas de ideias tem que ter a premiação, a galeria dos inovadores, fotografar, disseminar tudo isso, né, ou fazer grandes eventos, Innovation Day e etc. É bastante comum.
Abertura e apoio a novas ideias de todos os lados da organização. Então, todas as empresas que inovam, elas trabalham com muita abertura a novas ideias, você não tem tantos bloqueios a essas inovações, e abusam de equipes multidisciplinares e da colaboração. Então, de certa forma, tudo que a gente vem vendo durante o curso, durante este módulo, basicamente, esse condensado são cases de sucesso. Empresas que inovam, elas têm em comum aspectos relacionados a todos esses elementos aqui que a gente acabou de mostrar para você. Mas e como fazer isso, professor? Essa é a pergunta, professor. Eu quero que o professor dê aquela espadada final, né? Então eu digo o seguinte, pense no design organizacional da cooperativa. Como é que a criatividade e a inovação está sendo tratada? Mas, professor, design organizacional, o que é isso, né? Então, a motivação, a produção das ideias, a tolerância ao fracasso, o encorajar a experimentação, a empresa, e a partir das suas lideranças, aceitar a sujeição a riscos, criar espaços físicos também que propiciem, né, a expressão, com liberdade de todas as ideias, de todas as opiniões, de todos os colaboradores, independente do nível hierárquico, ser flexível, enfatizar a confiança e a colaboração, faça prevalecer o respeito à dignidade sempre, isso é um princípio, isso é do cooperativismo, isso a gente sempre tem que fazer, mas eu quero destacar aqui, e desafiar, sempre desafiar. Mas não no sentido de você abusar e querer, né, provocar, não, no sentido de você potencializar a capacidade individual de cada colaborador. Isso é fundamental. E quando eu falo de design organizacional, você tem que pensar nesta figura que eu vou mostrar para você no próximo slide. Design organizacional. O design organizacional é o conjunto de estrutura que governa uma cooperativa, ou que governa uma organização, seja ela de qual segmento for. É o conjunto da cultura, da liderança, das pessoas e dos processos. Note que aqui eu falei numa sequência. Cultura, liderança, pessoas, processos. E é exatamente nesta ordem. Quando você for desenvolver o seu plano de ação, identifique primeiro como é o desenho atual, design é desenho, nesse caso, atual da cultura. Como que a inovação é tratada nessa cultura? A empresa, a cooperativa, ela é muito tradicionalista, até que ponto ela está disposta a inovar? Então, primeiro a gente tem que mapear a cultura. Depois, como é que as lideranças estão preparadas para isso? Porque as lideranças, elas transferem essa cultura para as demais pessoas, que é o terceiro elemento. Então, as lideranças são quem vão capitanear, quem vão manter aquela cultura da inovação, que foi definida lá no planejamento estratégico, ou pelo menos se deseja, por meio das lideranças. E aí sim a gente precisa capacitar as pessoas. Como é que essas pessoas estão hoje? Elas sabem o que é inovação? Quem sabe? Até que ponto sabe? E aí você vai desenhar programas de capacitação para essas pessoas. E aí sim vocês vão pensar nos processos. Olha que legal. Normalmente a gente já quer partir para o processo, mas sem pessoas que não vêm bem sendo geridas por lideranças dentro de uma cultura, não adianta você investir em processo. Você vai lá e pensa, vou adquirir um software, uma plataforma de geração de ideias. Mas primeiro a cultura da empresa vai aceitar, as lideranças vão estimular, as pessoas estão preparadas para dizer que tipo de inovação que elas acham que tem que existir, elas sabem o que é inovação, então não adianta eu colocar um programa de geração de ideias sem antes eu trabalhar os aspectos anteriores. Por isso que eu digo que é o design da organização. O aspecto físico é muito importante em ambientes propícios à inovação. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito de como surgiu esse conceito, né? Onde que iniciou todo esse movimento da importância de você ter uma sala criativa, uma sala de inovação. Em 2001, o MIT desenvolveu um conceito chamado Fab Lab, ou Fab Lab, como preferirem a pronúncia, né? Um laboratório de fabricação, algo que tem o objetivo de fazer experimentação. Esse conceito de Fab Lab, ele foi inclusive desenvolvido num modelo de franquia, e existem franquias espalhadas pelo mundo todo. A Fab Foundation,
inclusive nesse link que está aqui disponível para que você navegue na internet, ele tem um critério, um passo a passo de como eu monto um Fab Lab. Um Fab Lab, normalmente, ele é de uso público. Então, você monta para que a própria sociedade usufrua daquele espaço. Na cooperativa, a gente vai fazer algumas adaptações, mas certamente a nossa sala criativa ela vai servir para os colaboradores, ela vai servir para os fornecedores, ela vai servir principalmente para os cooperados. Então, se baseando neste conceito do Fab Lab, a gente precisa pensar espaços de maker, espaços onde a gente possa fazer experimentações, onde a gente possa fazer um brainstorming, onde a gente possa aplicar um scamper, uma técnica dos 6 chapéus do pensamento. O que é um espaço maker? Maker é o verbo em inglês fazer. Então, é muito importante que você tenha um laboratório onde você possa testar, onde você possa errar, mas dentro de um ambiente controlado. Os coworkings, eles são muito populares hoje no Brasil, no mundo todo, né? Então você pense um coworking dentro da cooperativa, onde você vai ter espaços específicos, espaços para você desenvolver o processo criativo, para se preparar, para incubar, para iluminar, para testar. Lembram do processo criativo? Basicamente, imaginem esse processo todo e se o ambiente físico de vocês permite isso. Talvez divida o ambiente físico em 4 espaços. Espaços de preparação, espaços de incubação, de iluminação e de teste. Isso vai ser bem importante e nós vamos fazer uma atividade prática onde vocês vão desenvolver o espaço criativo ideal, sem limitação de orçamento. Observe este mapa, esta figura, esta maquete. Basicamente, nós temos espaços reservados para determinados processos. Então, se começarmos aqui da esquerda para a direita, um espaço de interação. É necessidade de você trabalhar a questão da colaboração. Então, ter uma mesa redonda ou ter mesas que propiciem a interação entre as pessoas. O balãozinho vermelho é o desenvolvimento. Então, um lugar onde você possa implementar as ideias. Em seguida, o azul, onde eu consigo trocar informações, fazer apresentações, intercambiar, né? O exchange, você conseguir trocar informações. O ambiente em verde é o ambiente da criação, onde eu possa gravar um vídeo, onde eu possa fazer um podcast, onde eu possa efetivamente apresentar minhas ideias. Na investigação, você precisa trabalhar a preparação. Então não há uma ordem aqui, né? Mas você precisa ter um espaço onde você tenha computadores com ilimitação de acesso à internet, talvez a biblioteca, um lugar onde a gente consiga investigar mais sobre o assunto que se pretende desenvolver, a inovação que se pretende implementar. E também a apresentação, a socialização de tudo isso, um espaço, um mini auditório, enfim, né? Percebam que esse mapa, ele não é um mapa grande, mas ele tem os espaços dedicados a cada parte do processo. É em cima dessa estrutura que eu oriento todos os meus mentorados, os meus alunos, os meus clientes, quando eles vão planejar o seu ambiente criativo. E é uma atividade que vocês vão fazer, é uma atividade final do nosso curso, do nosso programa de inovação. Então atentem para esse desenho, porque certamente ele vai ser bastante útil na hora que você estiver pensando o ambiente criativo, fisicamente falando, da cooperativa. Finalmente chegamos à criatividade coletiva, aquele conceito que tivemos na primeira aula, falando sobre a criatividade, de não ser um talento, de ser uma competência individual que todos podemos desenvolver por meio de um processo bem específico, bem mapeado por Graham Wallace, o processo criativo. Isso tudo por meio do pensamento lateral, de você buscar inúmeras alternativas dentro de um ambiente propício à criatividade e por meio de ferramentas, né? Utilizando ferramentas de geração de ideias, aonde nós chegamos? Na criatividade coletiva. E essa criatividade coletiva é o grande pulo do gato para a cooperativa que deseja ser inovadora. Então, não vamos depender de um colaborador, de 2, de 3, mas de todo o nosso time. É assim que ficamos fortes, assim que o conceito do cooperativismo se tornou tão importante para o nosso país.
Então, chegamos ao final do nosso módulo de criatividade, espero que com sucesso e que vocês fiquem com essa mensagem final. O que se pretende desenvolver é uma criatividade coletiva, uma organização que inove, uma cooperativa que traga o país para uma posição que a gente merece estar, que é uma posição de destaque. Com muita saúde, com muito sucesso, me despeço de vocês e fico à disposição para que nos conectemos aí por outros momentos, em outras oportunidades, por aí afora, por todo o Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus.